O bruxo e o caldeirão saltitante. Era uma vez um velho bruxo muito bondoso que usava a magia com generosidade e sabedoria para beneficiar seus vizinhos. Em vez de revelar a verdadeira fonte do seu poder, ele fingia que suas poções, amuletos e antídotos saíam prontos de um pequeno caldeirão a que ele chamava de sua panelinha da sorte. De muitos quilômetros ao redor, as pessoas vinham lhe trazer seus problemas, e o bruxo, prazerosamente, dava uma mexida na panelinha e resolvia tudo. Esse bruxo muito querido viveu até uma idade avançada e, ao morrer, deixou todos os seus bens para o único filho. O rapaz, porém, tinha uma natureza bem diferente da do bom pai. Na sua opinião, quem não sabia fazer mágicas não valia nada, e ele muitas vezes discordara do hábito que o pai tinha de ajudar os vizinhos com sua magia. Quando o velho morreu, o jovem encontrou escondido no fundo da velha panela um embrulhinho com o seu nome. Abriu-o na expectativa de ver ouro, mas, em lugar disso, encontrou uma pantufa grossa e macia, pequena demais para ele se limpar. Dentro dela, um pedaço de pergaminho trazia a seguinte frase, afetuosamente: "Meu filho, na esperança de que você jamais precise usá-la." O filho amaldiçoou a caduquice do pai e atirou a pantufa no caldeirão, decidindo que passaria a usá-lo como lixeira. Naquela mesma noite, uma camponesa bateu à porta da casa. "Minha neta apareceu com uma infestação de verrugas, meu senhor. O seu pai costumava preparar um cataplasma especial naquela panela velha fora daqui," exclamou o filho. "Que me importam as verrugas da sua pirralha?" E bateu a porta na cara da velha. Na mesma hora, ele ouviu clangores e rumores que vinham da cozinha. O bruxo acendeu sua varinha e abriu a porta, e ali, para seu espanto, viu que brotara um pé de latão na velha panela do pai, e o objeto pulava no meio da cozinha fazendo uma zoada assustadora no piso de pedra. O bruxo se aproximou admirado, mas recuou ligeiro quando viu que a superfície da panela estava inteiramente coberta de verrugas. "Objeto nojento!" exclamou ele, e, com feitiços, tentou primeiro fazer desaparecer o caldeirão, depois limpá-lo e, por fim, expulsá-lo de casa. Nenhum dos feitiços, porém, fez efeito, e ele não pôde impedir o caldeirão de segui-lo saltitante para fora da cozinha, e depois subir com ele para o quarto, alternando batidas surdas e estridentes a cada degrau da escada de madeira. O bruxo não conseguiu dormir a noite toda por causa das batidas da velha panela verrugosa ao lado de sua cama, e, na manhã seguinte, a panela insistiu em acompanhá-lo, aos saltos, à mesa do café da manhã. Plém, plém, plém fazia o pé de latão, e o bruxo ainda nem começara o seu mingau de aveia quando ouviu outra batida na porta. Havia um velho parado na soleira. "É a minha velha jumenta, meu senhor", explicou ele. "Perdeu-se ou foi roubada, e sem ela não posso levar os meus produtos ao mercado e minha família passará fome hoje à noite." "Com fome estou eu agora!" bradou o bruxo, e bateu a porta na cara do velho. Plém, plém, plém fez o caldeirão no chão com aquele seu único pé de latão, mas agora o estrépito se misturava aos urros de um jumento e aos gemidos humanos de fome que vinham de suas profundezas. "Pare! Silêncio!" guinchou o bruxo, mas todos os seus poderes mágicos não conseguiram calar a panela verrugosa, que o seguiu saltitando o dia todo, zurrando e gemendo e clangorando, aonde quer que ele fosse ou o que quer que fizesse. Naquela noite ouviu-se uma terceira batida na porta, e ali, na soleira, estava parada uma jovem mulher soluçando como se o seu coração fosse partir de dor. "O meu filhinho está gravemente doente", disse ela. "Por favor, pode nos ajudar. Seu pai me disse para vir se tivesse algum pro." Mas o bruxo bateu a porta na cara da jovem. E agora a panela atormentadora se encheu até a borda de água salgada e derramou lágrimas por todo o chão enquanto pulava, zurrava, gemia e fazia brotar ainda mais lágrimas. Embora, pelo resto da semana, nenhum outro aldeão tivesse vindo à cabana do bruxo buscar ajuda, a panela o manteve informado dos seus muitos males. Em poucos dias ela não estava apenas zurrando, gemendo, transbordando, pulando e brotando verrugas, mas também engasgando e tendo ânsias de vômito, chorando como um bebê, ganindo feito um cão e cuspindo queijo estragado, leite azedo e uma praga de lesmas vorazes. O bruxo não conseguia dormir nem comer com a panela ao seu lado, mas ela se recusava a sumir dali, e ele não podia silenciar nem forçar o caldeirão a parar. Por fim, não aguentou mais. "Tragam-me todos os seus problemas",
todas as suas preocupações e todas as suas tristezas. Gritou, fugindo noite adentro, com a panela perseguindo-o aos saltos pela estrada que levava à aldeia. Venham! Deixem que eu crio vocês, recupere vocês e console vocês. Tenho a panela do meu pai e vou remediar tudo. E, com a detestável panela ainda a persegui-lo saltitante, ele correu pela rua principal lançando feitiços para todos os lados. Dentro de uma casa, as verrugas da garotinha desapareceram enquanto ela dormia. A jumenta perdida foi trazida de um osal distante e suavemente deixada em seu estábulo. O bebê doente foi umedecido com ditâmino e acordou bom e rosado. Em todas as casas em que havia doença e tristeza, o bruxo fez o melhor que pôde, e gradualmente a panela ao seu lado parou de gemer e ter ânsias de vômito, e sossegou, reluzente e limpa. E então, panela? Perguntou o bruxo trêmulo, quando o sol começou a despontar. A panela rotou o pé de pantufa que ele havia jogado em seu fundo, e permitiu que o bruxo calçasse em seu pé de latão. Juntos, eles regressaram à casa, os passos da panela finalmente abafados. Mas, daquele dia em diante, o bruxo passou a ajudar os aldeões exatamente como fazia seu pai, antes dele, para que a panela não descalçasse a pantufa e recomeçasse a saltitar. Comentários de Alvo Dumbledore sobre o bruxo e o caldeirão saltitante. Um velho bruxo generoso resolve dar uma lição ao filho insensível, apresentando-lhe uma amostra do sofrimento dos trouxas locais. Desperta assim a consciência do jovem mago, que concorda em usar sua magia em benefício dos vizinhos não mágicos. À primeira vista, uma fábula simples e comovente, ao crer nisso, a pessoa se revelaria uma pobre inocente. Uma história pró-trouxas, retratando um pai que ama os trouxas e é superior em magia a um filho que os detesta. É no mínimo surpreendente que qualquer cópia da versão original desse conto tenha sobrevivido às chamas a que frequentemente foi lançada. Beedo estava fora de sintonia com seu tempo ao pregar uma mensagem de amor fraternal aos trouxas. No início do século XV, a perseguição de bruxos se intensificava por toda a Europa. Muitos na comunidade mágica achavam, com toda a razão, que se oferecer para lançar um feitiço no porco doente do vizinho trouxa equivalia a se oferecer para buscar lenha para sua pira. Que os trouxas se arranjem sozinhos, bradavam os bruxos ao mesmo tempo em que se afastavam cada vez mais dos seus irmãos não mágicos, um movimento que culminou no Código Internacional de Sigilo e Magia, em 1689, data em que eles entraram por livre e espontânea vontade na clandestinidade. É verdade que os bruxos e bruxas legítimos tinham razoável experiência em escapar da fogueira, do cepo e da forca. Ver meus comentários sobre Lisette de Lape nas notas sobre Babitre, a coelha, e seu toco gargalhante. Contudo, ocorreram de fato numerosas mortes. Sir Nicholas de Mince Porpington, em vida, um bruxo na corte real e, na morte, o fantasma da torre da Grifinória, revê sua varinha confiscada antes de ser trancado em uma masmorra, e assim ficou impedido de usar magia para fugir à sua execução, e as famílias bruxas eram particularmente sujeitas a perder membros mais jovens, cuja inabilidade para controlar seus poderes mágicos os tornava conspícuos e vulneráveis aos caçadores de bruxos. Contudo, sendo as crianças como são, o grotesco caldeirão saltitante cativou sua imaginação. A solução foi eliminar a moral pró-trouxa, mas preservar o caldeirão verruguento, e já na metade do século XVI, uma nova versão do conto circulava amplamente entre as famílias bruxas. Na história revista, o caldeirão saltitante protege um inocente bruxo dos seus vizinhos armados de achotes, afugentando-os de sua cabana, capturando-os e engolindo-os inteiros. No final da história, quando a panela já consumiu a maioria dos vizinhos, o bruxo obtém, dos poucos aldeões que restaram, a promessa de que o deixarão praticar sua magia em paz. Em troca, ele instrui a panela a devolver as vítimas, que são devidamente arrotadas de suas profundezas, ligeiramente estropiadas. Até hoje, algumas crianças bruxas ouvem apenas esta versão revista contada por seus pais, em geral antitrouxas, e a original, se e quando a leem, é uma grande surpresa. Conforme sugeri anteriormente, no entanto, o sentimento pró-trouxa não foi a única razão pela qual o bruxo e o caldeirão saltitante atraiu indignação. À medida que a caça aos bruxos se encaniçava, as famílias bruxas começaram a levar vidas duplas, usando feitiços de ocultação para proteger a si mesmas. Por volta do século XVII, qualquer bruxo, homem ou mulher, que confraternizasse com trouxas se tornava suspeito, e até marginalizado em sua própria comunidade.
Entre os muitos insultos lançados contra os pró-trouxas, os sugestivos epítetos de chafurdeiro, lambe-bosta e baba-ralé datam desse período. Havia a acusação de praticarem uma magia ineficaz ou inferior. Bruxos influentes da época, como Bruto Malfoy, editor de Feitiçaria Aguerrida, um periódico anti-trouxa, perpetuou o estereótipo de que um bruxo amante de trouxas era tão mágico quanto um bruxo abortado. 2. Em 1675, Bruto escreveu: 2. O bruxo abortado ou aborto é o filho de pais bruxos que não possui poderes mágicos. Tal ocorrência é rara. Os bruxos e bruxas filhos de pais trouxas são muito mais comuns. JKR isto podemos afirmar com segurança. Qualquer bruxo que demonstre apreciar a sociedade dos trouxas tem uma fraca inteligência e uma mágica tão débil e digna de pena que ele só pode se sentir superior quando se cerca de porqueiros trouxas. Nada é um sinal mais infalível de mágica ineficaz do que a fraqueza para conviver com não-mágicos. Este preconceito foi gradualmente se extinguindo em face da avassaladora evidência de que alguns dos bruxos, 3, mais brilhantes do mundo foram, para usar o termo comum, amantes dos trouxas. 3. Como eu próprio. A objeção final a O Bruxo e o Caldeirão Saltitante ainda hoje permanece viva em certos setores. Beatrix Blocham, de 1794 a 1910, autora do abominável Os Contos do Chapéu de Sapo, foi, talvez, quem melhor resumiu a questão. A senhora Blocham acreditava que os contos de Beedre, o bardo, prejudicavam as crianças por sua mórbida preocupação com assuntos horrendos como morte, doença, derramamento de sangue, magia perversa, personagens perniciosos, e efusões e erupções corporais dos tipos mais repugnantes. A senhora Blocham reuniu uma coleção de histórias antigas, inclusive várias de Beedre, e reescreveu-as de acordo com os seus ideais, que, em suas palavras, incutiam nas mentes puras dos nossos anjinhos saudáveis pensamentos de felicidade, mantinham o seu doce repouso livre de sonhos maus e protegiam a preciosa flor de sua inocência. Lemos no parágrafo final da pura e valiosa reescritura de O Bruxo e o Caldeirão Saltitante e então a panelinha dourada dançou de prazer, tim-tirim-tim, batendo seus pezinhos rosados. Vilizinho tinha curado as barriguinhas dodóis de todas as bonequinhas, e a panelinha ficou tão feliz que se encheu de docinhos para Vilizinho e suas bonequinhas. Mas não se esqueça de escovar os seus dentinhos, gritou a panela. E Vilizinho abraçou e beijou o Caldeirão Saltitante e prometeu sempre ajudar as bonequinhas e jamais voltar a ser ranzinza. O conto da senhora Blocham provocou a mesma reação em gerações de crianças bruxas, incontroláveis ânsias de vômito, seguidas por imediatos pedidos para que alguém levasse o livro e o transformasse em pasta.